Bom, Marcos capítulo 5, versículo 21. Diz assim o texto, ó. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Olha só, hoje nós vamos ministrar essa palavra aqui. Nós ministramos lá na outra reunião em Santo Antônio, na quinta-feira, nós ministramos sobre essa palavra aqui. E Deus falou muito com as pessoas lá na quinta-feira e falou comigo também sobre essa palavra. E cremos que nessa noite Ele vai falar com cada um de nós aqui. Amém? Porque, na verdade, eu peguei esse texto aqui porque eu estava meditando sobre o livro de Gênesis. Desde o princípio, que quando Deus fez todas as coisas, a Bíblia diz que nada do que existe hoje, né? Tudo que existe hoje foi feito através do poder de Deus. Tudo que existe hoje foi Deus que fez. Agora, veja bem, nós vemos lá no livro de Gênesis, se você observar lá no primeiro livro, no capítulo 1 de Gênesis, se você observar ali, Jesus criou a lua, o sol, as estrelas. Fala que Ele criou os luzeiros. E tudo Ele criou através do quê? Através da palavra dEle, do poder dEle. Ele não precisou de ninguém, de nada, para manifestar o poder dEle e fazer com que as coisas viessem a existir. Porque Ele tem o poder para realizar coisas grandes. Veja bem, irmãos,
Só que depois que Deus criou todas as coisas, ele criou quem? Ele criou o homem. Se você observar, ele criou o homem e criou a mulher. Então, desde que Deus criou o homem e a mulher, Deus começou a ter parceria com o ser humano. Para que o poder dele venha a ser manifesto aqui nessa terra, ele precisa dessa parceria. Porque se você observar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todos os milagres que Deus fez, houve a participação do ser humano. Houve a participação do homem em todos os milagres que Deus fez. Então, veja bem, se você observar lá no livro de 2 Crônicas, tem uma palavra que nós já pregamos algumas vezes aqui na igreja, que fala que o povo de Deus estava com muita dificuldade. O povo de Deus estava totalmente cercado pelo adversário. E a Bíblia fala que Josafá era o líder do povo de Deus na época. E fala que ele começou a orar e começou a jejuar. E fala que Deus manifestou o poder a favor deles. Então, se você observar nesse texto que eu estou citando aqui de 2 Crônicas, no capítulo 20, você vai ver que Deus trouxe um grande livramento ali para o povo dele. Mas teve que haver o quê? A participação do povo. Teve que haver o manifestar da fé. Então, vários milagres, eu separei alguns aqui para citar para você. Nós temos um texto lá no livro de Isaías, no capítulo 38, havia um homem que tinha uma enfermidade para a morte. E fala que esse homem começou a clamar a Deus e fala que Deus mudou aquela situação. Deus manifestou o poder dele e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Então aqui, para que Deus viesse fazer esse milagre, teve que haver o quê? Teve que haver a manifestação da fé. Para que pudesse Deus agir na saúde daquele homem, houve a manifestação da fé. Ele clamou a Deus, ele usou a fé dele para que Deus pudesse agir naquela situação. Mais um texto que, se você observar, mais um texto que mostra o agir de Deus, mas mostra a participação do ser humano aqui, do homem aqui. Tem uma passagem lá no livro de Daniel, fala que o rei da época lá teve um sonho, ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. E fala que o rei decretou que todos os sábios daquela província, daquela região, viessem a morrer, porque ninguém tinha conseguido revelar o sonho. Mas lá no meio daqueles homens tinha um homem chamado Daniel, que era um servo do Deus Altíssimo. E fala que o Daniel foi lá e pediu um tempo para o rei, me dá um tempo que eu vou buscar de Deus para que ele venha revelar o teu sonho. Quem revelou o sonho do rei foi Deus, mas através do quê? Através da busca que Daniel fez. Então Daniel orou, usou a fé dele e Deus manifestou o poder dele, revelando o sonho do rei para Daniel. Então, mais um milagre que você pode observar que houve o manifestar de Deus, mas houve a participação, mais uma vez, do ser humano. Lembra quando Deus abriu o Mar Vermelho? Fala que o povo de Deus estava sendo perseguido e Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Deus passou a seco. Né? Fala que Deus abriu o mar e o povo passou a seco. As águas se levantaram e o povo pôde passar. Quem é que fez esse grande milagre? Foi Deus. Deus é que abriu o mar, mas com a participação de quem? Do profeta lá. Deus falou assim para ele, ó, toca, a hora que tu tocar nas águas, né, eu vou abrir o mar. E fala que Deus abriu o mar. Nós temos várias passagens bíblicas, por exemplo, nós temos Josué quando o povo de Deus foi passar o Rio Jordão, a Bíblia fala que o Rio Jordão estava botando água para fora, porque era época de cheia. Então o texto mostra que havia muita água naquela situação. Mas Deus falou para
para o profeta assim, ó, faz o seguinte, quando vocês colocar a planta de vocês na água, eu vou abrir o Rio Jordão. Vocês vão passar o Rio Jordão a seco. Então o que aconteceu ali? Teria que o quê? Teria que haver a fé, teria que as pessoas colocar a fé deles em ação. Então quando eles colocaram o pé na água, fala que a água se abriu e o povo passou o Rio Jordão a seco. Mas houve, mais uma vez, um manifestar de Deus e a parceria com o ser humano ali, para que o Rio Jordão viesse a abrir. Então, se nós percorrermos a Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você vai ver que houve muita manifestação de Deus. Se você observar, o Senhor Jesus foi um que fez muitos milagres, né? E Jesus falava assim, ó, Deus me ouve, porque eu sempre faço aquilo que agrada a Deus. Amém? Puxa a porta lá para nós, faz favor. Deus sempre me ouve. Não. Amém? Olha só, Jesus falou assim, ó, Deus sempre me ouve, por quê? Porque eu sempre faço o que agrada a Ele. Raciocina, Jesus era o Filho de Deus. Jesus, quando esteve na terra aqui, ele sabia quem ele sabia que ele era o Filho de Deus. Mas se você observar Jesus, todos os milagres que ele fez, todos os milagres que Jesus fez ali, foi coisas grandes. Mas sempre houve a participação de Deus e sempre ele estava buscando a Deus para que Deus viesse manifestar o poder dele na vida das pessoas. Então, tem muitos textos aqui, né, no Antigo Testamento. Nós temos aquela passagem lá onde o Davi enfrentou o gigante, né? Ali houve exclusivamente, né, um atuar de Deus. Imagina um homem franzininho derrubar um gigante. Mas ele já tinha fé. Eu vou contra esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus fez o milagre ali, mas para haver a manifestação de Deus, teve que haver essa participação. Onde é que eu quero chegar com essa palavra aqui nessa noite? Irmãos, da mesma forma nos dias de hoje. Nós estávamos lendo lá um livro de Hebreus, que todo mundo conhece aqui, o Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, fala que Deus ele vai se manifestar na vida daquela pessoa que busca Ele, que clama a Ele. Deus vai se manifestar e vai fazer justiça. Tem um texto que fala no livro de Mateus, que Deus vai fazer justiça àquela pessoa que clama a Ele dia e noite. E quando ele diz ali que ele vai fazer justiça àquela pessoa que clama a Ele dia e noite, ele estava falando de algo específico. Por quê? Porque tinha uma mulher ali que tinha um problema e ela queria que aquele problema fosse resolvido. Então ela começou o quê? Ela começou a importunar, né, o juiz para o juiz resolver aquela causa. E Jesus pegou essa passagem como exemplo. Significa, se você tem um problema, tem uma dificuldade, ou na família, ou na saúde, ou em qualquer área da tua vida, se você clamar a Deus, buscar a Deus, né, Ele vai fazer justiça, porque você vai estar clamando a Ele, crendo que Ele pode agir naquela situação. Então, esse texto, quando nós ministramos lá em Santo Antônio, abriu o entendimento das pessoas. Por quê? Porque nós queremos ver muitos milagres de Deus nas nossas vidas, queremos ver o agir de Deus na nossa família. Agora fica a pergunta, nós temos fazendo, nós temos clamando, nós temos jejuando, nós temos colocando a nossa fé em ação para que Deus possa se manifestar? Então nós queremos que muitas coisas mudem, mas depende da nossa fé. Quando lá no livro de Tiago fala que se a pessoa não usar a sua fé, não vai receber nada de Deus. Então, mais uma vez, aqui nesse texto, depois nós vamos abrir ali, nesse texto fica bem claro que Deus precisa dessa parceria. Ele precisa da nossa fé.
Agora você perguntar, mas onde é que fica o texto que o Jair leu aqui? Eu li aqui um texto onde Jairo foi buscar o socorro do Senhor Jesus. A filha dele estava o quê? A filha dele estava doente. Então, o que ele fez? Ele se posicionou, ele buscou a Jesus. Buscou o socorro do Senhor Jesus. Quando eles estavam voltando para casa, alguém falou assim, ó, não adianta você incomodar mais o Senhor Jesus, porque a tua filha já morreu. Olha a resposta sábia de Jesus. Ensinamento para mim e para você. Versículo 35. Falava ainda ele, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Então o que Jesus estava dizendo aqui? Ó? Tu tem que continuar crendo para que Deus possa manifestar o teu poder. Não tenha medo. Continua crendo, continua acreditando. Então aqui mostra bem claro a importância de nós estarmos colocando a nossa fé em ação em meio às dificuldades. Então tudo é possível àquele que crê. Então tudo é possível àquele que acredita. Não, eu acredito, por isso que eu estou buscando. Por isso que eu estou clamando, por isso que eu estou jejuando. Eu acredito que Deus vai mudar a situação. E Deus muda porque não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível. Mas tem que haver essa parceria. Tem que haver essa parceria entre eu e Deus, para Deus poder se manifestar. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui para você não é que eu estudei teologia ou coisa parecida, não. Porque, na verdade, muitas vezes, muitos desafios que surgem, quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus se manifesta. Deus age a favor daquela situação. Da mesma forma vai acontecer com você. Se você começar a clamar, começar a jejuar, começar a buscar Deus. Você vai ver Deus agindo. Eu estava até comentando com o pessoal da igreja lá em Santo Antônio, quinta-feira. Na verdade, quando a gente vem num culto desse aqui, irmãos, você saiu da tua casa, você vem nesse culto aqui. Pode observar, a gente nunca volta para casa da mesma forma que nós entramos. Observa, nós sempre saímos daqui, né, com tranquilidade na nossa alma, né, nós saímos daqui mais tranquilo, com paz no nosso coração. Por que nós saímos bem de uma reunião como essa? Por quê? Porque, na verdade, é simples de responder essa pergunta, irmãos. Porque quarta-feira, quinta-feira e hoje nós passamos jejuando e orando para que Deus viesse se manifestar. E quando a gente vem fazer o culto, há uma diferença. Agora, raciocina comigo. Eu não estou falando isso para me engrandecer. Agora, raciocina comigo. Se fosse você que estivesse nesse altar aqui ministrando, e você tivesse passado o dia inteiro em oração, jejuando, clamando para Deus agir aqui, Ele ia agir da mesma forma. Para você ver como é a fé que vai fazer com que as coisas aconteçam. É a tua fé que vai fazer com que o nosso familiar venha a ser salvo. É a tua fé que vai fazer a enfermidade ir embora. É a tua fé que vai fazer com que a opressão vá embora. Porque quando eu me converti, eu era oprimido. Quando eu comecei a buscar Deus, comecei a clamar a Deus, comecei a jejuar pelaquela situação, eu fiquei totalmente livre. Então, o que fez que eu ficar livre? Foi o poder de Deus, mas com a participação da minha fé. O que vai fazer você resolver um problema lá que está trancado? Vai ser a tua fé. Amém, irmãos? Funciona, o evangelho é o poder de Deus. Mas só que nós precisamos estar buscando, estar clamando para que Deus venha resolver aquela situação. E Deus resolve. Amém? Então hoje eu vou deixar essa palavra para você aqui. Vamos antes de nós encerrarmos, vamos abrir lá no livro de Tiago, lá no finzinho da Bíblia. Depois do livro de Hebreus, você tem o Tiago. Passa ali o Timóteo, né? O Tito. Aí vem o livro de Tiago. Hebreus, né? E depois Tiago.
Amém? Tiago capítulo 1, no versículo 5. Tiago 1, 5. Amém? Então diz assim o texto, ó. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e se lhe há concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre inconstantemente em todos os seus caminhos. Amém? Então, mais um texto que nós lemos aqui que Deus precisa da nossa fé para haver a manifestação. Porque ali fala o texto, né, que se nós deixarmos a dúvida entrar no lugar da fé, nada nós vamos receber de Deus. Então tem que haver essa parceria. Tem que haver essa parceria entre você e Deus. Você tem que buscar, acreditar, aí Deus vai se manifestar. Amém, irmãos? Então, todos aqueles milagres, todo aquele mover de Deus ali através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era um homem que buscava a Deus, né, fazia bem essa parceria com Deus para que Deus viesse se manifestar. Amém, irmãos? Então, da mesma forma, eu e você, através da nossa fé, da nossa busca, vai haver o mover de Deus. Então, se eu fosse falar para você que muitos testemunhos, muitas coisas que Deus transformou, mudou, foi através da fé, através da busca. E assim vai ser com você. Isso aconteceu comigo e até hoje acontece. Através da busca de Deus, eu sou uma pessoa como você, como qualquer outra. Só que quando eu coloco a minha fé em ação, quando você coloca a sua fé em ação, você vê Deus agindo. Amém? Então Deus precisa dessa parceria para poder mover o poder dele. Amém? E daí, pode pegar lá em casa e observar na tua Bíblia lá. Depois que Deus criou o céu e a terra, criou todas as coisas, ele criou o homem. Então, depois disso, ele começou a fazer parceria com o homem. Até então, ele criou todas as coisas sem a parceria do homem. E depois, para ele se manifestar nessa terra, ele começou a se manifestar em comum acordo com o homem. Amém? Então, eu li aqui hoje, irmãos, para você no livro de Marcos, né, no capítulo 5. Eu citei para você, não li, eu só citei para você, comentei 2 de Crônicas, capítulo 20. Eu citei o livro de Isaías 38:1, onde Deus fez um milagre na vida de Ezequias. Eu citei 1 Samuel, capítulo 17, onde Davi derrotou o gigante. Eu citei aqui Josué, capítulo 5. Na verdade, isso aqui eu não citei, mas vou citar agora. Então, em Josué, capítulo 5, olha só, como que Deus derrubou as muralhas de Jericó? Foi Deus que derrubou as muralhas. Mas com a participação de quem? Com a participação do ser humano. Ele falou, vocês vão dar 7 voltas. Vocês vão dar 7 voltas. Na 7ª volta, as muralhas vão cair por terra. Esse texto está lá no livro de Josué, no capítulo 5, versículo 13. Esse aqui eu anotei e não tinha citado. Eu citei aqui Daniel, né? Quando Daniel revelou o sonho do rei lá, Daniel capítulo 2. Nós citamos aqui Tiago, capítulo 1, e o Gênesis, né? Que é o capítulo 1 também.
Amém? E se você for falar de milagres, se pegar a Bíblia desde o início, você vai ver muitos milagres que Deus fez a favor do povo. Mas sempre houve, então, essa participação, então, do homem com Deus, para que Deus pudesse manifestar o poder dele. Então, como eu falei antes, irmãos, hoje não é diferente. Você quer ver Deus agindo lá na tua família, na tua vida, em qualquer área? Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele manifesta o poder dele, mas ele espera que nós viemos colocar a nossa fé em ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que falam assim, Deus é poderoso, eu vou ficar esperando em Deus. Nós temos que esperar em Deus quando nós estamos orando, clamando, buscando. Você pode esperar que Deus vai agir. Agora, só esperar e não buscar não vai acontecer nada. Amém? Então, eu vou deixar essa palavra para você aqui hoje, né? Eu não sei que hora nós temos aí. Amém, irmãos? Então, nós vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração aqui. Nós vamos fazer uma oração aqui, irmãos. Pedir para que Deus venha abençoar a tua vida e venha te fortalecer, amém? Pega lá em casa o óleo lá. Então nós vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma oração junto, eu e você aqui, amém? A pessoa que está nos assistindo aqui pelo Facebook, pode orar com nós também, deve orar com nós também. Então fala assim, Senhor Jesus, eu glorifico a Ti e eu Te agradeço por estar aqui na Tua presença. Nessa noite, eu quero Te pedir perdão de todo o pecado que eu cometi. Jesus, toda dúvida que entrou no meu coração, eu rejeito e peço a Ti, me perdoa e me purifica com o Teu sangue. Me faz livre aqui nessa noite de toda amarra e de toda acusação. E que o Teu poder e a Tua presença venha crescer sobre a minha vida. E tudo aquilo que não vem de Ti, eu peço que o Senhor venha tirar e me abençoar aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? A Márcia vai passar um óleozinho, vamos ungir com óleo aí. E depois vamos estar orando aqui para que Deus venha nos abençoar. Amém? Então nós vamos fechar os nossos olhos. E você pode fazer a tua oração, deve fazer a tua oração aí. Clama a Deus aí nessa noite, coloca diante de Deus as tuas necessidades, clama a Ele aqui nessa noite, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco, Pai, aqui, Deus, a Tua presença nesse momento, sobre esse local ainda mais, sobre essa pessoa que está nos assistindo e ainda vai assistir esse vídeo, Pai. Eu peço que o Senhor, Deus, venha fazer com que essa pessoa venha ser livre aqui nessa noite.
de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro todos vocês, demônios, do maior ao menor, que até aqui prendeu a vida dessa pessoa. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios. E amarrados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno. Sai, vão embora dessa vida agora. Saiam fora daí com toda a acusação de vocês. Pai, essa pessoa passa a ser livre, essa pessoa que aqui está e que está em casa nos assistindo. Então, meu Pai, nada pode impedir nessa noite o teu mover, o teu agir na vida dessa pessoa. Portanto, eu me posiciono aqui nessa noite e eu amarro todos vocês, demônios, todos, do maior ao menor, que têm se levantado contra essa pessoa, amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno. Sai, vão embora com todo o peso, com toda a opressão de vocês agora. Essa pessoa passa a ser livre, totalmente livre aqui nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro vocês, demônios, que têm perturbado a alma dessa pessoa, que têm trazido a angústia, a ansiedade, o mal-estar na alma dela. Em nome do Senhor Jesus, eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, e ordeno que vocês soltem a alma dela agora. Sai, vão embora da alma dela agora. Saiam fora daí agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Os espíritos de enfermidades no corpo físico são amarrados e queimados agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai. Vão embora agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal que perturba essa pessoa na madrugada é amarrado aqui, em nome do Senhor Jesus eu ordeno, que vocês soltem a vida dela. Sai. Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua presença, meu Pai, venha sobre essa pessoa ainda mais. Passa, Senhor Jesus, nessa noite, sobre cada pessoa que se encontra aqui em casa, e arranca, Senhor Jesus, todo o mal que resistiu até aqui. Faça essa pessoa, Senhor Jesus, livre, totalmente livre de toda amarra, de todo o mal da alma e do corpo físico. Arranca, Senhor Jesus, toda a opressão e coloca, meu Senhor, a tua presença, o teu Espírito Santo. Coloca, Senhor Jesus, a tua paz sobre o coração dessa pessoa. Coloca, Senhor Jesus, fé no coração dessa pessoa. Essa palavra, meu Senhor, veio para levantar a fé dela. Então eu peço que o Senhor venha tirar toda a dúvida e que a fé aumente na vida dessa pessoa nessa noite. Abençoa, meu Senhor, a todos que se encontram aqui em casa, em todas as áreas da vida deles. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós clamamos para que o Senhor, meu Pai, para que a tua presença venha ser com essa pessoa por onde ela andar, nessa nova semana, Deus, que nós estamos a entrar. Que onde quer que ela andar, Senhor, a tua presença venha ser com ela. Nós falamos, Pai, outro dia que onde há a tua presença, nós temos tudo o que nós precisamos. Então, que o Senhor, ó Deus, venha colocar o teu exército bem armado, a guardar a todos nessa nova semana. E abençoa essa pessoa lá no trabalho, lá no lar, por onde ela andar, por onde ela for, a tua presença venha ser real na vida dela.
Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Oramos e clamamos, Pai, pelo familiar de todos que se encontram aqui em casa. E clamamos pela salvação, a libertação da nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Todos vocês, demônios, que têm cegado os familiares, que têm oprimido, que têm trazido enfermidades na alma e no corpo físico, vocês são amarrados agora, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno. Vão embora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós clamamos, Pai, abençoa a nossa família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos, Pai, a Ti, agradecemos por esse encontro aqui hoje à noite. Agradecemos, Pai, por essa palavra e por este momento, Deus, de oração. Abençoa, Senhor, então, o retorno de todos até as suas casas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Dá um bom sono, um bom despertar nesse domingo. E que a fé aumente na vida de todos. Nós te pedimos, te louvamos, meu Pai, e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.